Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar o capítulo 19? Aqui vamos nós de novo. As populações estão novamente impulsionando mudanças nas nossas estruturas econômicas e geopolíticas. Hoje, com o crescimento praticamente nulo da população europeia, com uma explosão demográfica na Ásia e as proporções inadequadas entre população e recurso em outras regiões, nosso mundo está novamente mudando suas definições. Economias nacionais estão falhando ou se tornando instáveis. Os militares nacionais estão inadequados para proteger. Os sistemas nacionais de educação não estão preparando a nova geração para a comunidade global em que vivemos. E talvez, pela quarta vez na história, a sociedade e as nações estão se reinventando. A Europa sai na frente, com a formação da União Europeia. Não significa que os franceses, os alemães, os ingleses, os espanhóis e outros não amem suas nações, culturas, línguas e até mesmo suas moedas. Eles amam, mas seus sistemas nacionais não funcionam mais para a população no nosso mundo de hoje. Eles têm de se remanejar para se ajustarem à realidade do século XXI. A Europa não está sozinha. Assim que a União Europeia começou a tomar forma, já se ouvia falar sobre as Américas, com os novos tratados e diálogos sobre as economias entre as Américas do Norte e do Sul. Além disso, uma nova palavra surge em nosso vocabulário, a Australásia. E vemos novos ajustes e colaborações acontecendo no Oriente Médio e os identificamos como o mundo árabe. Discutimos sobre economia global, estabilidade regional, paz, forças multinacionais e até sobre tribunais internacionais. Muitos se apavoram em face dessas mudanças dramáticas, esquecendo de que tudo isso já aconteceu antes. Alguns começam a pensar no fim do mundo e no mundo como um só governo, ao invés de compreenderem que todas as grandes mudanças ocorridas na história têm nos levado nessa direção. Porém, o trabalho da igreja permanece o mesmo, discipular todas as nações. A história pode nos dar um entendimento mais positivo sobre mudanças globais e sobre os tempos em que vivemos. Não somos a primeira geração de cristãos a enfrentar mudanças nos sistemas sociais. E se Jesus ainda demorar mais, pode não ser a última. Mudanças são catalisadores de Deus. Mudanças nem sempre serão uma revolução, mas sempre serão catalisadoras. A história nos ensina pelo menos 3 verdades maravilhosas sobre mudanças. Primeiro, seja qual for o significado de nações em Gênesis, Deus planejava que suas verdades fossem aplicáveis em todos os tempos, em todas as nações, independente de mudanças. Segundo, grandes mudanças através da história proporcionaram os melhores momentos para se exercer influência. Terceiro, a igreja até certo ponto encontrou espaço e trouxe as verdades de Deus para influenciar as principais mudanças na história global. Neste século em que, pela graça de Deus, temos a maior população de cristãos no mundo, de toda a história do homem em que vivemos, no que pode ser um dos maiores séculos da mudança da história do planeta, será que o corpo de Cristo terá voz? Numa era de mudanças, Calvino nos deu o conceito de educação pública. Wilberforce lutou por leis e práticas justas de trabalho. Carey lutou por desenvolvimento econômico. A Cruz Vermelha foi fundada. Desenvolvesse um código de ética para o tratamento dos prisioneiros de guerra, bem como regras de guerra, de pesquisa científica, além de leis de evidência, etc. Essas coisas aconteceram quando homens e mulheres de Deus compreenderam que não podemos controlar as mudanças, mas podemos usá-las. Podemos influenciar as mudanças em direção aos valores e princípios de Deus. Líderes no mundo todo estão lutando para encontrar novas definições de guerras justas, regras justas de guerra, protocolo de prisões, leis trabalhistas para as mulheres e crianças, direito das mulheres, direito das populações multiculturais, liberdade religiosa, pobreza versus riqueza, do poder do governo, do equilíbrio de poderes, de questões nacionais versus questões internacionais. Entramos em pânico com o volume e com a totalidade das mudanças que vemos. Mas Deus não. E nenhuma dessas questões são novidades. Todas elas já apareceram e tiveram de ser resolvidas antes. Deus teve de lidar com esses assuntos quando discipulava Israel e deixou tudo completamente registrado, incluindo os valores que não podem ser negociados se queremos ter qualidade de vida, além de inúmeros exemplos de sucesso e fracasso. Muito bom, né? Vamos deixar o inimigo fazer sua conferência anual dentro de um elevador. Quem é que pode dizer quando será o fim do mundo?
Por 2000 anos, os cristãos vêm pensando que será durante sua vida, incluindo os apóstolos que andavam com Jesus. Mas acabou não acontecendo durante a vida deles, nem no século deles, nem no milênio. Sabemos que o fim do mundo virá. Porém, Jesus nos adverte para não ficarmos concentrados nisso, mas nos concentrarmos sim em sermos sal e luz nos nossos dias, trabalhando até que Ele venha. Se nos últimos 150 anos tivéssemos nos concentrado nisso e discipulado as nações evangelizadas, teríamos transformado a África do Sul, os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, o Chile. O que estamos esperando? Podemos estar vivendo no século mais importante da história da igreja se compreendermos o Deus completo da Bíblia completa. Amém, aleluia, Jesus. Compreendermos o Deus completo da Bíblia completa. As pessoas estão fraseando, né, a Bíblia, estão dividindo os atributos de Deus, só querendo a graça ou só a justiça, enfim. Depois, compreendermos o compromisso de Deus com toda a sociedade e todas as nações. Depois, ignorarmos nosso medo de mudança e abraçarmos os dias de hoje como uma grande oportunidade para o impacto do reino de Deus. Depois, pararmos de ficar observando a influência do mal e nos entregarmos por completo à influência do bem. Será que se nós, o corpo de Cristo, fizermos o nosso trabalho com a mentalidade de Deus, o inimigo terá diminuído sua influência a ponto de ter tão poucos seguidores que poderá fazer sua conferência anual dentro de um elevador? Maravilhoso! Esse livro é incrível. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Aqui no final ela tem um índice da Bíblia, um panorama geral, que eu não vou ler, né? E que você possa, que eu espero que essa leitura tenha te abençoado, tenha te alcançado. Não vou ler esses apêndices, tá? Quem sabe isso te anima para você comprar o livro e ler os apêndices. Muito obrigada por estar aqui, que eu espero que Deus tenha falado com vocês da maneira como falou comigo, de uma maneira incrível. Deus abençoe, e um abraço, e até o próximo livro.